Agora não vou aparecer. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Convidado que eu fui para trazer uma palavra nesse culto maravilhoso, Deus me pôs no coração a oração sacerdotal que está no 17º capítulo do Evangelho de João e nos seus 24, ou seja, 26 versículos. A oração de Jesus. Primeiramente a gente pensa assim, Jesus precisava orar sendo ele Deus? Bem, nós vamos notar que quando Jesus veio a esta terra, ele abdicou da sua posição espiritual, ou seja, da sua posição de Deus. Ele não veio falando como Deus, ele veio falando como homem, para poder ser entendido. E isso é bíblico. Há alguns versículos, por exemplo, João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Esse grão do trigo, o Senhor Jesus Cristo, que desceu da sua glória, tomou corpo humano, nasceu de uma virgem, como todos nós sabemos isso, mas ele não teve pecado. Em toda a sua vida foi uma luz, foi uma bênção, foi saúde, foi graça para todo o mundo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Na verdade, pão da vida não é somente pão daqueles que estão na terra e morrem. Não, é o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele também falou. Bom, mas vamos agora a um versículo onde Efésios capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Jesus desceu, depois ele subiu acima de todos os céus para de lá trazer-nos a graça, a bênção da salvação, a bênção do perdão. Num mundo agitado, num mundo incrédulo, o Senhor Jesus Cristo se mostrou como o maior crente, o maior poder aqui na terra para se aproximar de Deus e para levar o povo ao conhecimento. Jesus Cristo, logo no início da sua mensagem, ele ora do versículo 1 até o versículo 19, ele ora por ele mesmo. Ele ora dizendo: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Notem que Jesus Cristo não diz por mim, ele fala: a Jesus Cristo a que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Jesus Cristo estava orando por ele mesmo, pedia força, pedia graça, porque ele sabia que o seu sofrimento seria muito grande. Trazer uma humanidade toda presente, os que já tinham morrido e os futuros. Quanta gente o Jesus Cristo, vamos dizer, levou a oração ao Pai pedindo por eles. Amém. Pois bem, então Jesus Cristo tinha uma grande responsabilidade. Nós vamos encontrar, como eu já disse, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus.
capítulo, isso está em Efésios capítulo 4 e versículo 10. É o mesmo que desceu... Gálatas está aqui, Efésios na próxima. Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém. Nós notamos aqui que Jesus Cristo preparou uma obra extraordinária. Aliás, Deus preparou uma obra extraordinária e fez com que seu filho aqui viesse para realizar esta obra profunda. Aqui ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outro lugar, eu sou o pão da vida. Jesus orando pelos discípulos, Jesus ora pelos seus discípulos que com ele estavam, todos eles, os 12 apóstolos. Era a oração do Senhor Jesus. Começa do versículo 1 e vai até ao versículo 19 do capítulo 17 de João. Depois ele ora por aqueles, ou seja, vamos melhorar aqui. Primeiro, ele ora por aqueles que estão presentes com ele ali. Esses que o Senhor me deu, quero que eles estejam junto de mim, aonde eu estiver, eles estejam também. Muito bem, ele ora por eles, por aqueles que ele pode agora trazer, até pegado na mão, ou mesmo um convite pessoal, ou mesmo falando, explicando alguma coisa, levava até ao lugar onde Jesus Cristo poderia falar. Pois bem, nesta oração, Jesus Cristo dá graças a Deus por ele, graças ao Pai pelos que estão se chegando, e ele continua a sua oração dizendo que aquele que desceu é o mesmo que subiu. Porque tem gente por aí dizendo que coisas fora da Bíblia, coisa que não tem nexo, mas a Bíblia é clara, muito clara. Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como revelação. É o mesmo Deus. Para se revelar, Deus então se distribuiu como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu. Tem um versículo que eu gosto muito de falar sobre ele. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O grão de terra caindo do céu, se não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E nós somos o fruto, a igreja é o fruto deste grão de trigo que caiu do céu. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O grão de trigo era, na representação do mundo inteiro, uma pessoa. Mas essa pessoa, seu nome, Jesus Cristo, veio para alimentar, veio para salvar. Depois ele morreu na cruz do Calvário, como sabeis. O segundo pedido de Jesus para com o Pai, quando ele estava apresentando, era ele orando por cada um dos seus discípulos. Naquela ocasião,
E até hoje diz: não rogo somente por estes, Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus te trouxe para acompanhá-lo, te trouxe para te alimentar espiritualmente. Jesus te buscou quando estavas perdido. Estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou e agora estamos recebendo aqui a oração que Ele está fazendo. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Note bem, por intermédio da sua palavra. Não por intermédio da palavra do Pai, não por intermédio de Jesus, mas por intermédio da pessoa, a sua palavra. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu confesso a Jesus como meu Pai celestial. Eu confesso a Jesus como meu guardador e que me levará também para o céu. Pois bem, Jesus... esta foi a oração que Jesus fez. O outro texto diz assim: se o grande trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O grão de trigo que caiu na terra foi Jesus Cristo. Como é que diz lá? Se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu e você, e ainda há na humanidade, ainda há no mundo, muita gente que precisa receber este Jesus Cristo, porque até hoje Ele continua orando por você. Muito bem. Nos últimos versículos deste capítulo, de João, capítulo 17, está... do versículo 20 em diante, está assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos. Esta já era a oração de Jesus por nós que vivemos hoje. Não estávamos naquele tempo, mas vivemos hoje. Jesus está orando por você, meu prezado irmão. Jesus está orando por você, meu prezado amigo. Jesus espera por sua posição diante dele. Ele ainda está de braços abertos, não agora mais como um morto da cruz, como ressuscitado, ressuscitou dos mortos, como diz a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo muito escreve isto. Arrebatados seremos, junto com os que morreram, serão ressuscitados, e seremos arrebatados junto com eles para vivermos uma vida com o Senhor lá na glória. Quero pedir aos meus prezados irmãos que continue pregando esta palavra, continue anunciando este evangelho. Jesus Cristo, nosso Senhor, ainda é o mesmo. Ele ainda intercede por nós junto ao Pai, porque a salvação só pode vir através de Jesus Cristo. A cura divina só pode vir através de Jesus Cristo. O amor eterno só pode vir, só é criado, só é manifestado através da operação do Espírito Santo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro deste pensamento,
nós queremos dizer ao meu prezado irmão: Jesus Cristo ainda hoje cuida de ti. E dizer ao meu prezado amigo: Jesus Cristo quer cuidar de ti. Há um versículo, Jesus Cristo quer te levar para o céu. Há um versículo que na Bíblia, ele está no livro dos Salmos. Veja bem, que coisa interessante é este versículo. Salmos no número 113, ele diz assim, o salmista escreve, é um salmo anônimo, mas todo salmo anônimo é proveniente da graça do Senhor. É proveniente dos céus. No versículo 4 desse Salmo 113 diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus, no plural, céus. Quem há, versículo 5, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Veja bem, quem é como Deus, que está no céu, está nas alturas, e onde ele está, ele se curva para ver os que estão nos céus e na terra. Portanto, alguém duvida que existe céu? Na verdade, o céu até hoje ele é manifestado através da Bíblia Sagrada. Lembro-me de uma passagem de um homem, um homem famoso aqui na Terra, parece-me que Yuri Gagarin, que em 1967, se a memória não me falha, você pode saber melhor que eu, ele deu uma volta em uma máquina espacial, um foguete, um ônibus, algo espacial, subiu e passou, foi até não sei quantos quilômetros, quantos mil quilômetros lá para cima, e depois, quando ele voltou, disse: Deus não existe, não existe céu. Eu fui e olhei, não vi Deus. Não podia mesmo, porque Deus não habita só nos céus. Ele habita acima dos céus. Entendeu? Ele habita acima dos céus. Então, quando ele voltou, disse: eu não creio nesse Deus. É por isso que não crê mesmo. Mas eu sei que você, meu prezado irmão, sei que você, meu prezado amigo, está entendendo o que Deus está fazendo por você. Ele ora por você. Ele intercede a Deus por você. Ele pede ao Senhor a graça sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele pede a bênção de Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua indústria, sobre o seu comércio. Enfim, acima de tudo, Deus é o nosso Pai. Ele, hoje, aliás, quero voltar só um pouquinho. Jesus orou pelos crentes dos seus dias, orou também pelos crentes de hoje, literalmente, esta noite. Ele orou pelos crentes de hoje e intercede ainda por nós, para que possamos receber a salvação. Desta forma,
Jesus Cristo nos abençoou. Jesus Cristo nos guardou. Já tem 20 minutos. Jesus Cristo continua nos dirigindo. Bem, eu estava me esquecendo de um versículo que o apóstolo São Paulo disse. Ele disse assim: conheço um homem, não sei se no corpo ou no espírito, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu não vou dizer ao irmão, porque não sei quantos céus existem. Pelo menos 3. Porém, eu só posso dizer que, segundo a palavra dos Salmos aqui, Deus mora não no céu, Ele mora acima dos céus. Por isso que Gagarin não pôde ver, porque ele só subiu até determinada distância, mas Deus mora acima de todos os céus e Ele quer te levar para lá. Meu prezado irmão, agradeço a oportunidade, oraremos pelos irmãos. Nossa saudação especial ao pastor Silas Almeida, ao pastor Luiz Carlos, José Carlos Ramos. Oh, meu Deus! Que Deus abençoe a todos vocês ricamente, porque ainda hoje Jesus continua a lembrar-se de você. Seu nome está escrito lá. E todos os dias Jesus Cristo ora ao Pai para que possamos nos encontrar um dia lá. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.